Não tinha jeito. Quando eu menos esperava, estava a Gleucha lá falando igual ao povo. Esse negócio de falar porta, porteira, esse negócio aí, eu ia falar direto, direto. Imitando o pessoal de Minas, então, meu Deus do céu, só Jesus. Isso. Às vezes eu passo enganada, mas quando chega o R da porta, não tem como Porta, enganar. porteiro, portão, já era, né? Já era. E cadê o pequenino? Tá bem? Tá por aí? Tá bem. Tá. Ah, Não, hoje bichinho. não. Hoje Ah, ele não não? tá aqui. Não, Então, tá. então vamos lá, meninas. Estamos. Sim, temos duas. Duas. Tá? Tudo em dose dupla aqui hoje. Só falta entrar mais uma Suelen aqui para ficar em dose Ó, dupla. só falta. Hoje a gente vai ler a partir da página 202. Mas uma Gleucha vai ser difícil. Não, mas olha só, é porque vocês não viram ali, é porque eu entrei no login da Dai. Então tá aparecendo Daiane, eu sou a Daiane ao quadrado aqui hoje, a usurpadora. Eu entrei no nome dela aqui porque eu não quis gerar outro link, já peguei o que já estava gerado, é por isso. Então, ontem, ela terminou a leitura na página 201 falando: se eu morrer antes de acordar. Nunca sabemos o que o próximo segundo vai nos trazer. Cada vez que ouvimos uma batida na porta, corremos para respondê-la com certa insegurança. Não sabemos quem está do outro lado. Quando nos sentamos calmamente em nossa casa e essa calma é interrompida pelo som ruidoso do telefone, respondemos sem saber como o chamado poderá mudar a nossa vida. Encontramos estranhos sem ter ideia de como cada encontro afetará o nosso destino. A vida é, portanto, bem incerta. Ela já finalizou com essa leitura aqui ontem, e a verdade é que a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai embora. Né? A gente está aqui e se a gente puder passar da melhor maneira possível, tudo que a gente fizer, todo conhecimento que a gente adquirir, porque a evolução, ela pede que a gente tenha mais conhecimento, a evolução pede que a gente vá passando pelas estradas da vida, que a gente vá plantando os nossos jardins, vá plantando as nossas plantinhas, as nossas florzinhas no meio do caminho, que a gente vá ajudando pessoas, que a gente vá colhendo, que a gente vá fazendo a diferença na vida dos outros. Às vezes, a gente nem vai fazer a diferença na vida dos outros, outras pessoas precisam de nós para que eles possam fazer a diferença na nossa vida também. E na medida que a gente vai crescendo, na medida que a gente vai passando por todas essas experiências, né? Quanto mais a gente vai experienciando a vida, mais a gente vai colhendo informações e a gente vai moldando as pessoas que nós somos. Se nós pegarmos nossas fotos de 10, 15 anos atrás, muito provavelmente, caraca, eu estou muito melhor agora. Eu estou muito melhor agora. E não é só melhor porque a nossa aparência física mudou, mas principalmente porque todo o conhecimento, tudo que a gente vivenciou até agora tem transformado na pessoa que a gente é agora. Tanto que muitas vezes as pessoas falam assim, né? Eu gostaria de ter o meu corpinho de 18, a minha cabeça de agora, de 30 e pouco, 40, né? E a experiência... Mas você não teria essa experiência se você não tivesse passado por tudo que você passou. E dentro dessas incertezas, uma das coisas que eu tinha muito hábito de falar era o seguinte: se eu morrer hoje, eu morro feliz ou eu morro triste? Se eu me for hoje, eu estou satisfeita com tudo que eu construí? Eu estou satisfeita com tudo que eu fiz? Se eu morrer hoje, eu vou estar feliz por ter feito a diferença na vida de alguém, por ter feito a minha parte, por ter ajudado quem tinha que ser ajudado? Ou se eu morrer hoje, eu morro infeliz, eu morro como se fosse um microfone desligado? Dentro dessas incertezas que acontecem no nosso dia a dia, a gente precisa saber que elas são necessárias, porque se eu sei o dia de amanhã, se eu sei exatamente como é que vai ser o meu amanhã, eu não tenho por que me esforçar, eu não tenho por que evoluir, eu não tenho por que fazer nada de diferente, porque eu já sei qual é o caminho que eu vou traçar. Então, a vida ela vai ser de experiências mesmo, vai ser método de tentativa e de erro, e de acertos. O que vale a pena, na verdade, é você se encontrar e você descobrir qual é a tua essência. É você estar conectado com o todo de forma tal que aquilo que você for passando ao longo da tua vida, ao longo dos teus dias, isso vai te trazer
a plena consciência de que você está cumprindo o propósito que você escolheu para você. Boa noite, Marlejinha. Seja bem-vinda. Saudade. Que você está ali participando, você está vivendo o melhor que você pode dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que você escolheu para você como propósito. Uma pessoa que acorda sem uma razão para viver, ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. E para que eu trabalho tanto? Por qual motivo eu levanto todos os dias? Então, aqui na página 202, a gente começa assim. Foi uma dessas incertezas que levou a mim e a minha esposa a uma nova experiência. Não gostamos dela, mas tivemos de suportá-la. Ambos nos dobramos ao seu peso e lutamos para compreendê-la. Ficamos, porém, gratos por conhecermos o Senhor por meio dessa experiência. Gostaria de falar mais sobre esse desafio. Faço isso para que você possa compreender melhor como é importante ter uma força estabilizadora em meio aos ventos instáveis da vida. Devo contar-lhe que muitas vezes, no correr dos anos, sobrevivemos a momentos penosos, porque podíamos ver o que os outros não podiam. Não somos perfeitos, nem somos mártires de uma causa. Apenas pessoas cansadas aos tropeções por uma estrada cheia de curvas, agarrando-nos a promessas, tateando na direção da verdade, mas, por termos sido ajudados por Deus, pudemos continuar. Dentro da autorresponsabilidade, a gente utiliza muito esse exemplo do barco, né? Dos ventos, dos mares. Deus, ele vai te dar o barco, ele vai te dar o remo, ele vai te dar ali o manche para você ficar fazendo, né? Pegar o controle do leme do teu barco, ele vai te dar os ventos, ele vai te dar o mar revolto. Mas quem vai controlar a tua vida, quem vai dar a direção, vai ser você. Você que vai segurar, você é coautora daquilo que você quer viver. Se você sabe exatamente o que você quer, se você acredita que aquilo ali é bom para você, a primeira coisa que eu falo, Senhor, que a minha vontade, que o meu desejo esteja alinhado com o seu desejo, com a sua vontade também, porque é isso que eu realmente quero. Então, ele vai nos moldando, vai dando todas as condições para que eu consiga dar continuidade naquilo que eu quero. E você saber que tem alguém que zela por ti, que tem alguém que você pode confiar, que tem alguém que pode te dar o direcionamento, que pode te dar o calor, que pode te dar o amparo, que pode te dar colo quando você não tem mais ninguém, você já vive muito bem por conta disso, porque você já sabe que você não é um ser sozinho. Nós somos deusinhos, nós somos filhas de Deus. A gente pode colocar desse jeito. Então, qual é o pai que quer o mal para o seu filho? Qual é o pai que não vai dar aquilo que o filho, que ele acha, que ele acredita realmente que o filho precisa para se desenvolver, para crescer? Muitas vezes você pede, mas eu quero isso, Senhor. Eu quero, me dá. E ele está falando, não, filha, não vai por aí. Mas eu quero, pai, eu quero. Não, filha, não faz. Se você for por aí, você vai se dar mal, você vai sofrer. Mas, pai, eu quero. Nossa, não tem que entender, eu quero, é isso que eu quero. Ele vai falar, então tá bom. Vai lá, Gleucha. Tu quer quebrar a cara? Eu não queria que tu sofresse desse jeito, não, mas tu quer? Tá bom. Vai. Aí depois que a Gleucha vai, quebra a cara, aí volta. Pai, me deu mal. Deu ruim. Eu escolhi isso, eu disse que não era para fazer isso, mas eu fui teimosa, eu queria aquilo, eu fiz, não sei o que e tal. Aí ele vai falando, então tá, filhinha, olha só. Tu já aprendeu? Aprendi. Então tá bom. Então vamos pelo caminho que eu te ensinei, que é por esse aqui? Aí Gleucha vai. Mas aí Gleucha ainda não aprendeu a lição. Aí Gleucha caiu na mesma porcaria de novo. Filha, não vai por aí. Tu já viu que tu vai quebrar a cara? Não, senhor, eu quero. Até chegar um momento que você aprende. Então, aqui quando ele fala, ó, não somos perfeitos, nem somos mártires de uma causa, apenas pessoas cansadas aos tropeções por uma estrada cheia de curvas, agarrando-nos às promessas, tateando na direção da verdade, mas, por termos sido ajudados por Deus, podemos continuar. Porque se não fosse por Deus, a gente estava muito ferrado, né? A gente estaria muito enrolado, porque a gente faz muitas escolhas, o coração do homem ele é muito enganoso, e a gente termina sendo seduzido pelas palavras, por aquilo que a gente vê, por aquilo que o mundo coloca para a gente, né? A gente quer aquilo que é seduzível, né? Que é aquilo que vem seduzindo aos nossos olhos. Mencionei antes da morte da mãe da minha esposa. Essa foi, para mim, uma das experiências mais trágicas da minha vida adulta. Considerei uma tragédia porque compreendi que mulher maravilhosa
que mulher maravilhosa fora levada para longe de nós, e também porque, com a sua morte, um pedaço da minha mulher se foi. Nós nunca estamos prontos para perder. Nós não somos criados para isso. A nossa cultura, ela não ensina a gente a trabalhar com isso, a gente a conviver com isso. Se você chegar no México, tem muerte, né? Tem lá muerte. E eles ovacionam e eles fazem festa dos mortos. Né? Eles não têm esse problema, porque culturalmente eles sabem lidar muito bem com isso. A gente não tem essa cultura. A gente sofre muito com isso. Né? Vi isso nos seus olhos. Seu olhar brilhante parecia agora vazio. Quem pode descrever o aguilhão doloroso da morte? Seu veneno invadira a nossa vida, alterando o momento, e fomos deixados para recuperar o ritmo que antes parecia tão fácil de manter. Posso sentir ainda o estranho cheiro de desinfetante que invadiu nossas narinas enquanto esperávamos na sala da espera da unidade intensiva. Ela se tornara nosso hotel da agonia enquanto aguardávamos cada novo relatório, cada prognóstico dos médicos. O ruído constante do respirador nos acompanhava durante as horas de visita. Na sala de espera, a televisão barulhenta, a que ninguém parecia assistir, era uma companhia para nós. Ficamos ali sentados, entorpecidos, olhando para o espaço, enquanto uma porção de entrevistados fazia viagens cada vez mais profundas no abismo da corrupção e libertinagem. Não nos importava que haviam enganado o namorado dela com uma melhor amiga. Não necessitávamos do lixo de valores que alguns chamam de entretenimento. Aqui, primeiro, essa leitura ela começa falando de como é desafiador a gente lidar com a morte, a gente lidar com a perda. Num outro momento, passando por essa situação, por essa experiência, ele fala de algo que tem atrapalhado muito a vida das pessoas, que é a televisão, que é o tipo de informação que a gente deixa entrar na nossa casa, que é o que você permite que o seu filho veja, que é o que você permite dentro da tua casa. Imaginem vocês o seguinte: todas as nossas crenças, já expliquei para vocês que todas as nossas crenças, elas são autorrealizáveis. E tudo aquilo que eu vou ver, que eu for ouvir e que eu for sentir, aquilo enraiza em mim. O que vocês acreditam que aconteceu com a nossa população a partir do momento que todo mundo assistia novela, que todo mundo via que trair era normal, que todo mundo via que é normal você se separar, que todo mundo via que você pode sair pegando todo mundo, que todo mundo via que passar a perna no outro é comum, faz parte do brasileiro? O que vocês acreditam? Ah, Gleucha, mas a novela, ela retrata o que já acontece, ok. Que tem pessoas assim, que existem realidades desse jeito, a gente sabe. Mas e quando você dissemina essa ideia e as pessoas normalizam o que não é normal? É comum, não é normal. E todo mundo assistindo, e todo mundo achando que é normal, e todo mundo achando que aquilo ali é uma realidade, que aquilo dali que é o bacana, que pode fazer, que todo mundo faz, e por que eu não posso fazer? Você está trazendo para dentro da sua casa uma cultura de destruição. Quando você chega na tua casa, e ao invés de você dar atenção para o teu filho, tu dá o celular para ele assistir um vídeo, que eu não vou falar o nome dos abençoados, porque, né, meu vídeo vai ficar gravado, mas, enfim, você dá e deixa aquelas pessoas colocarem um monte de titica na cabeça do teu filho. O que vocês acreditam que essas pessoas estão fazendo com a educação que a gente dá? Muitas vezes a gente passa o dia inteiro trabalhando e a gente acredita que dar presentes, que dar um telefone para a criança ficar na frente daquela televisão, na frente daquele vídeo, daquele YouTube e tudo mais, está sendo uma maneira de deixar ele mais calmo. Mas, na verdade, o que você está fazendo? Você está tirando a tua responsabilidade de estar com o teu filho no momento que você tem que estar com ele. Você está tirando a tua responsabilidade e está colocando na mão do acaso para saber como é que ele vai sair. Depois você pergunta, por que meu filho não me obedece? Por que meu filho está tão ansioso? Por que meu filho me responde desse jeito? Por que para dentro de casa, na minha época, não era assim? Na minha época, não era assado. Mas e aí, a gente pergunta, tá, na tua época não era. E como é que teus pais agiam com você e como é que você age com teus filhos hoje? E aí é uma maneira de você começar a pensar. Estavam vivendo um drama acima do nosso orçamento, com pouca ajuda, que parecia mais uma história de horror do que qualquer outra coisa. Então, o pessoal lá já estava passando por dificuldades, lidando com a dor, e ainda vendo essas questões na televisão, que ele coloca, retrata bem, né? Que passando, eu já estou cheio de problemas, ainda assistindo essas porcarias. Imagina, você ficar assistindo um Cidade Alerta da vida,
Todo dia que eu chegava na casa da minha avó, eu tinha que sair da sala porque eu não aguentava, porque era assalto, morte, não sei o que e tal. Não que essas coisas não existam. Existe, mas para que você vai levar? Você já sabe que existe. Então, você simplesmente se resguarda no teu dia a dia. Precisa ficar assistindo para saber que isso está acontecendo? Para que tu vai trazer porcaria para tua vida, para o teu dia? Vai mudar alguma coisa? Tu vai mudar a tua realidade se você fizer isso? Agora, e se você não quiser trazer isso para perto, não ficar se alimentando do medo, do terror, essas coisas? Então, aqui, ele ainda fala que ele tinha esse problema, que a sogra estava falecendo, tinha a questão da televisão, que estava embutindo um monte de situações na cabeça, eles ainda estavam com problemas financeiros, e a única coisa que ele sabia que, independente de qualquer coisa que estivesse acontecendo ali, ele falou, não, peraí, essa realidade não é que eu quero, a minha realidade é que eu estou passando por um problema, só que, humanamente falando, ninguém pode me ajudar, o único que pode me ajudar aqui é Deus. Então, nós ficamos, então, esperando para ver como o filme terminaria, temendo o pior, mas esperando o melhor. Sentados ali, tentávamos desviar os pensamentos da pesada nuvem de preocupação que nos envolvia. Apesar das nossas orações e treinamento espiritual, cada um, porém, sabia que aquele era um inimigo colossal. Tentamos não pensar no que aconteceria se o Senhor decidisse tirar a vida de alguém tão precioso para nós. Até porque, muitas vezes, a gente tem o hábito de pedir a Deus aquilo que a gente quer. Né? Senhor, não leva, por favor, deixa a pessoa viver, né? Mas não é o nosso querer, é o tempo da pessoa. Se for o tempo da pessoa, não adianta, né? Sempre me orgulhei de ser forte numa crise, sempre senti que era minha tarefa facilitar as coisas e consolar minha esposa e nossa família. Afinal de contas, eu era um homem, que é aquele que prometera não faltar em toda e qualquer situação. Mas o que você faz quando sua presença parece não ajudar? O que pode dizer quando as palavras parecem ocas e as afirmações são ridículas? Vou dizer-lhe o que fazer. Você fica ali sentado e começa a compreender a vasta diferença entre o papel que desempenha como amante dela e as limitações implicadas nas verdadeiras crises. No leito de hospital, minha sogra parecia fitar-me com olhos inquisitores. Era o olhar que sempre me dava quando tinha alguma preocupação e queria meu conselho. Eu a servia como pastor e como filho. Ela sempre me respeitou. Pensava que eu podia resolver tudo, mas isso era um pouco demais para o garotão. Eu odiava o sentimento de impotência que perturbava meu estômago. Mal sabia eu que meu sofrimento foi uma vantagem para você, que por meio da minha crise o ministério seria completado. Eu estava na escola e não sabia. Veja bem, esta é a vida. Uma escola enorme, interminável, que retém o seu diploma até que a aula acabe. Mamãe, como eu sempre a chamava, em parte para distingui-la da minha mãe, que, embora seja crescido, ainda chamo de mama, parecia mais forte. Ela tivera um dia esplêndido e todos recebemos uma dose de otimismo. Ela sorriu naquele dia e respondeu às brincadeiras com sorrisos e risadas silenciosas. Embora não pudesse falar por causa dos hediondos tubos que bombeavam o oxigênio, auxiliando seus pulmões enfraquecidos, ficou evidente que estava feliz por se ver rodeada pela família. Saí do hospital esperançoso. No dia seguinte, porém, mamãe piorou e depois de algumas horas ficou inconsciente. Minha mulher envelheceu diante de mim como ator de um filme num papel que é jovem demais para representar. Mais tarde, naquele dia, eu soube quando ela virou o corredor e entrou na sala de espera que aquele era um momento negro em nossa vida. Ela me pediu para entrar e despedir-me, pois a mãe estava indo embora. Não demorou para que a mãe de minha mulher visse um lugar para além do que meus olhos humanos podiam enxergar e passasse por uma cortina para outro lado sobre o qual preguei muitas vezes, mas nunca vi. Ela partiu e fomos deixados sozinhos, com o seu corpo num quarto que subitamente pareceu mais silencioso do que uma cripta. Partira como os vapores sobem para o ar. Passara pelo quarto como o vento passa pelas árvores. Desaparecera de toda parte, menos da nossa mente. Nada restara dela senão memórias fúlgidas e quadros raros de momentos que se tornaram repetidamente mais valiosos porque todos sabiam que não se repetiriam. Eu vira minha mulher adormecer em salas de espera, andar pelos corredores do hospital e tentar suprir todas as necessidades da mãe. Lembro-me de quando se apoiou em meu peito sussurrando. Minha mãe foi embora. Posso ouvir ainda seu choro triste, sua voz embargada ecoará em meus ouvidos pelo resto da vida. Nunca senti o desespero que senti naquele dia. Nunca me senti tão incompetente e inepto como naquele momento fugaz. Vocês já passaram por algum momento assim? Que vocês sabiam que tinham que ser fortes, sabiam que não tinha o que fazer e simplesmente falaram assim,
Ok, Senhor, somos eu e você. Eu, na força do meu braço, eu não consigo fazer mais nada. Dentro da minha capacidade humana, é isso que dá para eu fazer. Dentro daquilo que eu estou vivendo, estou num momento de impotência onde eu não consigo fazer nada diferente disso. Vocês já passaram por isso? Vocês já passaram por momentos em que vocês quiseram ser a Mulher Maravilha, né? De querer colocar aquela capa e falar assim, não, eu vou dar conta de tudo, eu vou cuidar da família, eu vou cuidar de todo mundo. Aí quando você olha para você assim, tá, e quem vai cuidar de mim? E quem é que vai fazer por mim? Porque eu posso fazer por todo mundo, mas quem é que vai fazer por mim? Quem é que vai cuidar de mim agora? E aí você olha para o alto e fala assim, Senhor, sou eu e você. Mais ninguém. Só posso contar contigo. Quantas vezes, milhares de vezes, eu ia para Recife, eu morava na cidade do interior de Pernambuco, e eu ia para o mestrado e era o meu momento, assim, quantas vezes eu agoniada, triste, chorosa, eu ia chorando, esbravejando e gritando com Deus e conversando, assim, eu não aguento mais, se eu não botar a mão, não fizer alguma coisa por mim, vai dar ruim, eu não sei mais o que fazer, o que que eu faço? E assim, de pegar e colocar na mão dele mesmo, assim, eu não tenho condições, eu não sei lidar com isso. Aquelas questões que eu sei que eu tenho crenças que ainda não foram eliminadas, porque na terapia eu ainda não descobri qual que era o maior dos problemas, e que aos pouquinhos, né? Porque parece que quanto mais você mexe, né? Quanto mais você levanta o tapete, mais uma poeirinha tem para você tirar de baixo, né? E aí você chegar e você colocar na mão de Deus mesmo, assim, ó, é o seguinte, até aqui eu consegui, depois daqui eu não consigo. Senhor, eu não sei lidar com perda. Agora, muito cuidado com o que você pede a Deus, viu? Porque parece que todas as vezes você fala assim, me ajuda a ser forte, ele vai te dar aquela situação pauleira mesmo para ele, tu não aguenta ser forte, vai ser forte sim, minha filha, porque eu vou te ensinar a ser forte. Mas ela, lá, não, é só pancada. Aí depois, quando você tá quase mole assim, né, morrendo lá, aí ele vai, bora, te levantei, tá vendo que você consegue ser forte? Você aguenta tudo, você só vai viver aquilo, só vai aguentar o fardo que eu te der, porque eu estou junto contigo. E quando você chama, né, quando você chama Jesus para caminhar junto com você, por mais que você pareça que vai se desesperar, que o negócio não vai funcionar, parece que a vida flui de uma maneira totalmente diferente. Tá difícil, tá doloroso, você bota o nariz do lado de fora da água, mas aí ele fala assim, eu tô contigo. Me chamou, eu tô aqui, bora. De braço dado, segura aqui e a gente vai junto. E assim a gente vai caminhando. Já passaram por situações assim? Já passaram por situações em que você achava que você não ia aguentar? Já passaram por situações em que você olhou para um lado, olhou para o outro e falou: daqui não vai mais. Não aguento. Não dou conta. Já viveram isso em algum momento da vida? De chegar e falar assim: tô no fundo do poço. Daqui não dá para fazer mais nada. Tô impotente. A Marleide mandou uma mensagem no privado. Marleide, você mandou só para mim, mas eu vou ler aqui. Ela falou assim: eu passei por isso quando minha filha estava hospitalizada e só piorava. Foi então que eu falei: Deus, minha filha está em suas mãos, seja feita a sua vontade. E ouvindo aqui esse depoimento dela, eu lembrei da minha situação também, que quando eu tive o aborto, né, foi um aborto retido, eu fui num dia, tive um sangramento. Tinha acabado de me mudar. Aí eu vim para uma casa com escada, não sei o quê. Aí eu pensei, tive o sangramento porque deve ser porque eu estou fazendo algum esforço além, né, do que eu poderia. Então, aí minha irmã insistiu muito, eu fui à médica para saber o que tinha acontecido. E aí, quando eu cheguei lá, né, que foi feita a ultrassom, realmente eu descobri que o bebê tinha parado o coração. E aí foi essa hora que veio, assim, aquela dor, né? No início, parece que eu estava meio assim, sem acreditar, ainda estava meio, assim, voando. E aí meu marido já, né, bateu o desespero nele, ele já começou a chorar, e eu tive que consolar ele nessa hora. Mas depois que esse momento passou, no dia seguinte, que foi o momento que eu fui ao hospital e realmente, né, aconteceu que eu tinha que ejetar o feto, enfim, aí colocou o remédio, aí ficou. Eu passei 9 horas sangrando e não era um sanguezinho, não. Tanto é que era tanto sangue, que vinha assim os pedação, pareciam uns fígados saindo, né? E chegou uma hora que o médico disse, olha, ou eu faço a tua cirurgia de uma retirada, né, dessas placentas agora, ou então você vai morrer. E quando ele virou e falou assim, tão enfaticamente, ou então você vai morrer,
Aí eu pensei assim, eu e Deus, né? Nessa hora eu disse, Deus, já foi o meu filho, mas a minha vida, se tu guardar a minha vida, eu vou sair por onde eu for, eu vou levar essa história e eu vou realmente impactar a vida de mulheres. Agora eu decido fazer realmente a diferença para que a minha vida não tenha passado aqui em vão. E aí foi assim, eu na sala de cirurgia, o médico não sabia mandar os comandos dentro do sistema para me fazerem a cirurgia, e ninguém podia fazer a cirurgia, pegar nada para mim, enquanto colocar anestesia, nada, enquanto o médico realmente não tivesse me encaminhado para a sala dentro do sistema. E aí eu só ouvi aqueles burburinhos, né? Os enfermeiros falando, porque o médico não fez, e não sei o quê. Sabe aquela coisa de tu passar meia hora só ouvindo esse assunto e tá só você e Deus? E naquela hora, realmente, eu não tinha poder de nada. Nessa hora, era só Deus. E aí foi quando realmente eu orei, assim, entreguei total a Ele, e eu só olhei para cima e disse, Senhor... Aí, a última cena que eu lembro é eu orando, olhando para o branco da sala de cirurgia, né, olhando para o teto. E o resto só acordei depois da cirurgia tendo acontecido. E olhando para a cara do meu marido quando eu cheguei, ele assim, aliviado, dizia assim, meu Deus, minha mulher Graças não a Deus está morreu. viva, né? Graças a Deus está viva. Deu Sabe a cara de certo. desespero que ele estava? Minha mãe, minha sogra, o pessoal ligando, quem sabia, né? Então, assim, realmente tem momentos na nossa vida que é o controle total. A gente realmente só pode depender dele. E é nessa hora que ninguém mais sabe, né, o que fazer perto da gente. Meu marido estava lá, mas ele também não sabia o que fazer. E aí eu me identifico muito com essa parte do livro em relação a isso. É quando Deus fala assim, agora é comigo. Você tentou fazer o máximo que você pôde, Exatamente. né? Tudo bem que você fez tudo que você podia, mas agora pode deixar que eu tomo conta, né? É bem assim. Obrigada por compartilhar, Dani. Procurei aflito na mente algo que pudesse aliviar o sofrimento, aquele sofrimento dela, enquanto lutava desesperado para afogar o meu. Imagino o teu esposo, Dai, como é que ficou. Pensei que, como homem, esperava-se que resolvesse todos os problemas que surgissem na família, mas nunca me senti tão limitado e insuficiente. Olhei para o telefone tentando pensar em alguém que pudesse chamar, mas não havia ninguém com condições de resolver a situação. Nenhum contato humano iria erradicar o trauma daquele momento. É em ocasiões assim que compreendemos que nem amigos, ações, nem lucros de capital podem resolver problemas da vida real. Nenhum cartão de crédito poderia pagar a dívida e o déficit que ficara no quarto subitamente tão silencioso. Nenhuma palavra de grande sabedoria saiu de seus lábios naquele momento, nem dos meus. Nenhuma capacidade ou habilidade oratória faria desaparecer a dor no rosto da minha esposa, e de repente reconheci a necessidade desesperada que cada um de nós tinha do Senhor. Estava certa. Nunca descobriremos esteja certa, nunca descobriremos a grandiosidade do Senhor até que olhemos de frente nossa fraqueza e concluamos que tem de haver alguém maior do que nós. Peguei minha mulher nos braços, como se ela fosse uma criança. Cuidei de todos os arranjos para o funeral e respondi a todos os cartões de condolências que nos inundaram de todas as partes do país. Tentei assegurar a minha esposa que tinha tudo sob controle. Coloquei todas as minhas energias nos preparativos do enterro, enquanto todo o tempo desejava ter feito alguma coisa para evitá-lo, em vez de prepará-lo. Minha mulher parecia arrasada. Conversar com ela ficou difícil. Nem sequer ouvia. Sua dor era tão forte que me fazia sofrer. Eu a vira dar à luz os filhos, submeter-se à cirurgia, suportar problemas emocionais, sobreviver a crises financeiras e vencer todas as outras dificuldades, mas nunca a vira tão abatida como ficou nas semanas e meses que se seguiram. Isso aí é algo também que é bom da gente parar e pensar, né? Existem traumas na nossa vida, coisas que aconteceram com a gente, que muitas vezes ficam escondidas na nossa mente. Quando esses traumas, eles ficam latentes e você observa a qualidade das suas ações, dos teus comportamentos a partir dali, isso ainda é bom, porque você sabe aonde está o problema e você sabe como lidar com ele, ou pelo menos você sabe que você precisa buscar ajuda. Mas em alguns momentos, existem traumas que aconteceram lá na nossa infância, na nossa adolescência, que foram tão fortes que ele dá um apagão na tua mente. Você não lembra que você viveu aquilo. Você não lembra que você passou por aquilo. E quando isso acontece, como é que você vai tratar se você não lembra que aquilo ali te aconteceu? Então, se você tiver
algum comportamento repetitivo, se você estiver vendo que na tua vida você está passando por situações em que são repetitivas, ciclos intermináveis, né? Que você sai daquele ciclo quando você menos espera, você está entrando num ciclo muito parecido. Se você tiver o hábito, não é, de fazer terapia, começa a pesquisar o que aconteceu com você lá atrás, porque, de repente, a resposta desses ciclos intermináveis pode estar escondida e você nem sabe. E aí, o que acontece? Por que eu estou comentando isso agora, né? Porque ele falou da mulher dele que passou um tempo nessa bolha de tristeza, que é uma pessoa que já tinha enfrentado vários, eu enfrento tudo, eu sou a Mulher Maravilha. Mas esse trauma foi muito forte para mim. Só que existem traumas que são muito fortes ao ponto da pessoa esquecer. Eu tenho uma cliente que ela sofreu abusos, né? Abusos sexuais quando ela era pequenininha, quando ela era criança. E os abusos que ela sofreu por conta de um tio. E ela cresceu e tudo mais, e ela não lembrava. Ela veio lembrar há três anos atrás. Há 3 anos atrás, a gente fez um curso juntas, e nesse curso teve uma dinâmica de hipnose, né? Uma dinâmica trazendo, né, o passado à tona, e foi quando, nessa dinâmica, ela veio lembrar o que ela viveu. E ela estava vivendo um casamento que ela não gostava, um casamento em que ela estava sofrendo demais, ela não conseguia ter um relacionamento com o marido, ela sentia nojo do marido, e ela não sabia por que era daquilo. Tinha sido um trauma que ela tinha vivido e que ela não sabia que aquilo estava repercutindo na vida adulta dela, e ela já com 2 filhos grandes e tudo mais, e ela não sabia que era aquilo que estava prejudicando a vida dela. Então, é bom, sabendo que existe esse estudo, sabendo que existe esse conhecimento, ficar atenta aos seus sinais, procurar ajuda sempre que necessário. Felizmente, a mulher, ela pede ajuda com mais tranquilidade, né? Homens são mais resistentes um pouco a pedir ajuda, mas a mulher, quando ela percebe que ela está meio que na vala, ela vai e ela procura ajuda. Então, se você perceber que tem alguma coisa que não está muito legal, se rende, procura uma terapia, se não for algo que você acredita que seja psicológico, seja só uma quebra de crença, tem as coaches, né, que ajudam em menos tempo, em 3 meses no máximo, já está resolvendo a tua vida, mas procura ajuda, não deixa postergar, porque de repente a abundância, o melhor da tua vida, você pode estar trabalhando agora e de repente o que você não está trabalhando agora é o que está te impedindo de chegar no próximo nível. Na leitura de agora, a gente vai falar sobre a necessidade do Senhor, necessitado do Senhor. Preciso contar como lutei nas semanas seguintes para aliviar o sofrimento dela. Pensei totalmente que se fosse ardente e sensível, compassiva e disponível, poderia de alguma forma distraí-la da sua ausência da mãe. Tentei suprir cada detalhe para que tivesse tudo de que precisava. Estava decidido a dar-lhe tanto marido e amor que não pensaria sequer que uma parte de sua vida desaparecera. Só que a gente tem que lembrar, né, que todas as partes, elas são importantes, né? A gente achar que a gente vai substituir a presença de alguém que é muito importante é complicado, isso não acontece. Isso aí fica a dica também para quem tem filhos, no caso, tem um filho e é separado, né? O que acontece? Você achar que você vai suprir a necessidade do pai, não vai suprir. Não adianta, o filho precisa da presença masculina e precisa da presença feminina. Precisa da referência masculina e precisa da referência feminina. Não tem como a gente tomar conta dos dois, porque a criança precisa dessa referência, né? Compreendi finalmente como minha atitude era insensata, mas não antes de tê-la levado a outras partes do país. Tentei fazer com que se alegrasse em praias arenosas, cantando canções, escrevendo poesia, comprando presentes, tudo na necessidade louca de encher o vazio dolorido que via por trás dos olhos dela. Embora ela sorrisse e tentasse conversar comigo, eu notava suas idas frequentes à janela do meio da noite. Notava como ficava olhando para a escuridão. Sabia que não conseguiria ver nada através da vidraça, mas continuava olhando para algo. Enxergava alguma coisa que eu não conseguia ver. Lembrava de pensamentos que eu não podia lembrar.
Ela olhava pela janela de nosso quarto para a sua infância e via bolos e aniversários que eu nunca tinha comido, triciclos em que nunca andei e coelhinhos de Páscoa que não foram feitos para mim. O sofrimento dela era pessoal demais para ser compartilhado. De repente compreendi que, apesar de amá-la profundamente, só podia recuar e vigiá-la. Há coisas que você vai ter que enfrentar sozinha, sem espectadores, e as multidões são proibidas. Nem os maridos podem ajudar. É nessas ocasiões que você precisa de um relacionamento com o Senhor. Fiquei deitada ao lado dela, envolvia com meus braços fortes, beijei levemente o seu ombro e tentei torná-la segura, esperando que adormecesse. Mas percebi que meus braços não eram suficientemente grandes nem fortes para alcançar aquela parte dela que precisava ser carregada. Comprei rosas e toquei para ela. Levei para jantar fora, tentei brincadeiras e intimidade, falhei miseravelmente. Compreendo hoje que há certos sofrimentos dos quais a pessoa não quer ser resgatada. Olha que forte essa frase. Compreendo hoje que há certos sofrimentos dos quais a pessoa não quer ser resgatada. É super, hiper, ultra importante você viver o seu luto. É importante você viver o seu luto. É saudável você viver o seu luto. Você não pode fingir que você não está sentindo. Não pode fingir que você não está sentindo. Se você está passando por aquilo ali, ok, estou vivendo isso. Eu acolho, eu estou sentindo, eu acolho, eu sinto, eu passo por todas as etapas do processo e eu decido deixar ir. Mas eu preciso sentir porque eu sou um ser humano. Eu preciso trazer isso para a minha vida, porque senão eu vou estar colocando essa dor para debaixo do meu tapete. E isso acontece tanto quando você sai de um emprego que você gosta muito. Imagina, você trabalha num lugar há 15, 20 anos, aí você é demitida. Isso não é algo que você vai viver um luto? Você viveu uma vida ali, você dedicou a sua vida inteira por ali. Então, sente essa despedida, sente esse momento. É um momento seu, sente, acolhe, sente raiva, sente frustração, sente... Ou então não, então se foi algo de boa, que era o que você queria, que você estava indo para algo melhor, então sente a gratidão, mas vive o teu processo. Se separou, viva o teu luto. Não é bom, não é bom, você se sente frustrado porque o negócio não funcionou, porque era algo que você queria para você, e você imaginava que era para a vida inteira e não foi, ok. Vive o teu luto, se acolhe, se permite, sente a raiva, sente a frustração, sente todas as etapas do luto, e depois toma a decisão e deixa aí. E next, vira a página e vamos em frente. Então, aqui ele fala, ó, falhei miseravelmente, ele tentou várias coisas, mas ele compreendeu que há certos sofrimentos dos quais a pessoa não quer ser resgatada. E existem momentos que a gente não quer ser resgatado mesmo, não, a gente só quer sentir aquilo dali. Eu quero viver isso, eu quero sentir isso, eu quero sentir o sofrimento na carne. Isso aqui é algo que eu quero passar. E depois que você passar também, tenha a hombridade, tenha a responsabilidade com a sua vida para dizer assim, já vivi tudo que eu tinha que viver, agora eu vou deixar passar, agora acabou meu luto, agora eu vou para frente. Vou seguir em frente, né? Então, ela queria lembrar, ela queria rir, ela queria chorar. Aquela era a sua homenagem ao legado da mãe. Ela confirmava a absoluta importância da mãe e sua desesperada tentativa de continuar ligada a ela. Levei semanas para perceber que nada que dissesse, cantasse, escrevesse ou fizesse iria entorpecer a dor que ela sentia. Nem eu, nem os filhos, nem os nossos muitos amigos poderiam substituir o que ela perdeu. Foi então que aprendi a ter maior respeito pela tristeza. Compreendi que o sofrimento é um processo que não pode ser abortado. Naquelas semanas e naqueles meses que se seguiram, comecei a ter uma ideia da razão por que Deus criou o tempo. O tempo é um grande remédio. É lento, mas ele é eficaz. E ninguém pode apressá-lo. Devemos deixar que caminhe em seu próprio ritmo. Embora estejamos todos juntos nesse planeta, quando se apresenta uma verdadeira crise, somos deixados tragicamente sozinhos, sem nada, senão o tempo e Deus para nos curar. Ponto pacífico. Tem momentos que é só você e Deus mesmo. Tem frustrações que só você vai saber o tamanho daquilo dentro de você. Eu posso ser solidária a você, eu posso ter empatia pela sua dor porque eu vivi algo parecido. Mas o tamanho daquilo para você só você conhece. E o quanto você está disposto a viver aquilo e passar por aquilo, só você conhece também. A forma que você vai ressignificar cada etapa do processo depende do quanto você quer viver, o quanto você entende que é a tua essência nesse planeta, nesse mundo, nesse tempo. A gente está aqui de passagem.
A gente está aqui para experienciar vários tipos de situações humanas. E a gente vai passar por muitas frustrações, a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai viver dores que a gente não quer viver, e a gente vai ter que passar por isso. E como é que eu vou lidar com isso? Eu vou arrastar pela minha vida inteira, ou eu vou fazer como a Daiane falou, ok, Senhor, passei, era algo que eu queria muito, era meu filho e tudo mais, mas vivi meu luto, passei pelo que eu tinha que viver, agora, obrigada, Senhor, porque o Senhor mandou eu continuar por aqui, eu vou seguir meu propósito, eu vou ajudar outras pessoas e, quando o Senhor quiser, eu vou ter outro. Vai ser meu bebê arco-íris. Né, Dai? Vai ser arco-írisinho. Ele me acordou esta manhã, durante aquela época penosa. Eu fiquei sabendo desse bebê arco-íris ontem. Alguém me falou sobre bebê arco-íris, eu nem Não conhecia. sabia? Eu tenho pessoas da família e tenho algumas amigas que tiveram bebê arco-íris. Durante aquela época penosa, descobri a diferença entre o amante e o Senhor. Veja bem, é preciso uma verdadeira crise para reconhecermos que mesmo os mais ágeis dentre nós irão tropeçar e se atrapalhar por meio dos ritmos da vida. A vida muda seus ritmos de tempos em tempos. Nunca sabemos qual o ritmo que vai seguir. Sempre gostei de dançar com minha parceira, mas ter de me ajustar às mudanças da vida era outra coisa muito diferente. Senti que tropeçava e me esforcei para manter o equilíbrio. A música prosseguia apressada e ela desfalecia de dor. Pensei que podia ajudá-la, mas tinha os pés pregados no chão. Ela precisava de mim e tentei sacudir magicamente a mão, mas não havia mágica em seus dedos. Não para isto, não para hoje. O que você faz quando não há mágica em seu toque e você precisa dessa mágica para levantar sua dama do chão? O homem sábio, ele clama ao Senhor. Lembro-me de quando a presença do Senhor começou a se manifestar em nossa tragédia. Ele veio com Fred alguma coisa, que eu não sei falar esse nome, não. Astaire, eu acho. Da cura. Entrou como um dançarino melhor que bate em seu ombro numa festa e diz: dá licença? Com notável habilidade, graça e interesse amável, ele começou a dar passos longos e gentis que aliviaram a aflição dela e libertaram um sorriso que estivera trancado no cofre da sua trágica perda. Apertou a mão nas costas dela e removeu a tensão de um modo que eu nunca poderia fazer. Afinal de contas, quem mais senão o Senhor poderia tocar os tendões dilacerados do seu coração e curar os ligamentos distendidos de sua alma? Aos poucos, notei um lampejo voltar a seus olhos em mudanças sutis, tais como o entoar ocasional de uma canção ou a volta do seu senso de humor. Cada um desses sintomas só podia ser atribuído ao Deus que restaura a alma. Não é de admirar que ele restaura a alma, pois é o amante da alma. Pode consertar o passado, o presente e o futuro. É o terapeuta que alivia o trauma, não importa qual seja a sua origem. Você talvez tenha passado por um momento arrasador. Alguém aqui já passou por algum momento arrasador? Será que a gente já teve experiências em que a gente falou assim, caramba, não vou passar, daqui eu não levanto, daqui eu não consigo mais, eu não tenho condições de seguir? Quem nunca passou por algo assim? Quem nunca parou e falou assim, eu vou chorar uma semana, não vou levantar da cama? E aí você vai, se segura na mão de Deus e fala assim, Senhor, é o seguinte, Pai, o negócio tá doído, tá sinistro, tá arrasador demais. Parece que eu abri um buraco, uma cova, e me joguei dentro, e eu quero que o mundo se acabe em barranco para me espencar junto, porque está doendo demais. Então, é possível que ninguém tenha tido condições de curar o dano e revitalizar o que restou. O seu sofrimento pode ter sido a perda de um dos pais, algumas de vocês perderam filhos, outras sepultaram os filhos ou filhas que morreram precocemente por causa da AIDS ou de alguma outra moléstia fatal. Com tristeza, algumas viram os caixões de seus filhos descerem a um túmulo por causa de um acidente insano causado por um motorista embriagado ou uma bala perdida. Algumas de vocês estão sofrendo por causa de um relacionamento. Não sabe sequer por que ele morreu e é forçada a aceitar algo que não consegue explicar. Você recapitulou os acontecimentos como um júri revê a evidência. Aceite que a sua deliberação está sendo feita depois do fato e não vai mudar nada. A oportunidade de modificar, o veredito já passou. Você foi testemunha ocular da morte do seu relacionamento e com ele acabou também a sua amizade. Houve momentos de raiva que chegaram a quase ódio, depois vieram as noites de solidão e o sentimento enlouquecido de desejo e anseio por um amante que supõe seu inimigo. Imagina, a gente casa com uma pessoa achando que vai ser a melhor pessoa do mundo, e quando você se separa desse ser humano,
descobre que é o maior inquisitor da face da Terra. O relacionamento a definhou como alguém doente, perdeu a vibração, depois o entusiasmo, até que um dia você voltou para casa e descobriu que perderam o seu parceiro. Algumas de vocês enfrentaram o adultério, o sabotador da confiança e o executor da união. Algumas de vocês entraram num quarto e viram um incidente tão chocante que não conseguiram mais esquecer. Uma coisa é ter suspeitas e outra, muito diferente, é ter uma lembrança com a qual lutar pelo resto da vida. Se sonha com ela, acorda com lágrimas, a cena se repete diante dos seus olhos como um velho filme a que já assistiu muitas vezes. Sei que algumas estão sofrendo por causa desses relacionamentos que desmoronaram de repente. Eu tive uma aluna que ela passou pelas duas coisas. Ela passou pelo falecimento do filhinho pequenininho por negligência médica e, na sequência, a filhinha dela estava em casa e pegou o pai com a empregada na cama dela. E ela chegou exatamente no momento em que o pai estava com a mulher na cama. Então, essa minha aluna, ela tem 2 traumas muito fortes. Ela tem tanto o trauma da perda do filho, que faleceu, eu acho que tinha um menininho, devia ter uns 3, 4 aninhos, por negligência médica, e ainda teve esse trauma de pegar o marido. Primeiro, a menininha contou para ela, né, que o pai estava dormindo com a mulher na cama e ela ficou de bilha ligada, né, para saber o que era, e quando ela foi ver, pegou realmente. Então, ela tem os 2 traumas. Imagina como é que não foi para essa criatura se livrar disso, de um peso desse. Como é que a pessoa consegue se relacionar de novo? Como que ela consegue confiar de novo? Como é que ela consegue confiar em Deus? Não é? Porque muitas vezes você atribui a Deus, só que a gente tem que lembrar que o livre-arbítrio é para todos. Então, da mesma maneira que nós temos o livre-arbítrio de fazer o bem e fazer o mal, outras pessoas também têm. Então, não seria livre-arbítrio se Deus só permitisse que a gente fizesse coisas boas, né? Então, é você saber como que você lida com essas frustrações. É bom, é legal, é gostosinho, não é? Mas a única coisa que a gente sabe é que, quando a gente busca, a gente tem esse reforço, né? A gente tem esse respirar, né? Mais leve, independente das circunstâncias que a gente esteja vivendo. Lembrando que a gente, nesse plano, nós somos pele, carne e osso tomando conta de uma alma, né? É só a nossa casa, né? Para tomar conta da nossa alma. E é o nosso espírito que a gente precisa cuidar bem, do nosso mental que a gente precisa cuidar bem, para que a gente esteja bem alinhado aí com essas coisas que acontecem no dia a dia e que a gente não está habituado, que a gente não está preparado e que a gente não quer passar por isso. Milhares de vezes eu falei, Senhor, por favor, não me prove, não me tenta como Jó. Várias vezes. Olha, o meu maior medo, desde que eu era adolescente, eu falava assim, não me prova como Jó, por favor, não me tenta como Jó. Vocês não sabem. De dezembro para cá, eu estava vendo exatamente a situação de Jó. No meio do caminho, meu filho ainda começou a ficar doente, com febre reumática, cheio de dor nos ossos, cheio de... Eu falei, Senhor, falta mais o quê? Eu tinha falido, tinha perdido tudo, tinha tido um relacionamento que foi extremamente abusivo, foi uma série de coisas. No final, meu filho ainda doente, eu me ajoelhei e falei, pode parar, chega. Não está dando. Assim não. Pelo amor de Deus, porque eu mais pedi para o senhor, eu sei que se o senhor quiser, você vai botar a mão e vai falar assim, puf, para, acaba. Então, eu te peço encarecidamente que pare, porque eu não aguento mais. Nesse nível, porque o negócio é bem punk mesmo. E era justamente uma coisa que eu falava, eu não quero. E parece que quanto mais você fala assim, não, eu não quero, vem aquilo dali, porque você está vibrando exatamente aquilo que você não quer, né? A cena se repete diante dos seus olhos, como um velho filme a que já assistiu muitas vezes. Sei que algumas estão sofrendo por causa desses relacionamentos que desmoronaram de repente. É possível que tenha sido perseguida por algumas dessas coisas ou por outra crise qualquer. Sabe como foi desejar que alguém a resgatasse da dor? Em algum momento você já pensou assim, caramba, eu queria que alguém chegasse e arrancasse essa dor de dentro de mim, que isso aqui parasse de doer, porque eu não aguento mais? Alguém já passou por isso aqui? Eu já passei, e eu vou falar que é desesperador. Quero poupar-lhe tempo precioso, minha irmã. Só o Senhor pode curar o sofrimento intenso. Não importa se ele surgiu de um estupro brutal mantido em segredo, uma promessa não cumprida ou alguma outra perturbação que abalou a sua vida. Deus é o príncipe da paz e intervém nas piores situações,
cavalgando nas asas da esperança. Sua mão divina sobre você dá significado aos acontecimentos trágicos que pareciam ser sem sentido. Ele sabe como acalmar a sua dor e produzir bênção em meio aos problemas. Eu estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade ou não há médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Isso está em Jeremias 8, 21 ao 22. Eu tenho uma outra cliente que ela também sofreu abuso quando ela era mais nova. Ela casou com um homem maravilhoso, só que até hoje ela não conseguiu ter filho porque ela não consegue sentir prazer com o marido dela, porque quando ela percebe que está tendo alguma coisa, ela lembra do abuso que ela sofreu e, por conta disso, ela não estava conseguindo ter um relacionamento saudável com o marido dela. O que aconteceu? O pai dela faleceu agora, no final do ano. O pai dela faleceu no final do ano. Quando o pai dela faleceu, ela fez, a partir de agora eu vou entregar a minha vida para Deus, vou entregar a minha vida a Jesus, e a minha filosofia vai ser diferente, e eu vou fazer diferente. E hoje ela é uma outra mulher, ela está fazendo terapia, porque não adianta você lidar só com uma vertente. Deus dá o conhecimento para a gente poder ir se curando, e a gente tem que fazer um somatório daquilo que está ali de ferramenta para a gente, né? Não adianta você falar assim, Senhor, me salva, você está lá se afogando, ele está te mandando o bote salva-vidas e você fala, não, Deus vai me salvar. E ele vai lá, ele te manda o helicóptero, ele te manda tudo, não, Deus vai me tirar daqui. Pô, está te mandando aí ajuda, né? Está te mandando a ferramenta para você poder se curar e você não está fazendo por quê? Então, não é só você ficar só na palavra de Deus, porque muitas vezes a gente precisa revisitar a nossa mente, a gente precisa virar a chave, né? Precisa ter alguma coisa que faça, opa, peraí, era aqui. E às vezes ele manda anjos em formato de profissionais que chegam e fazem com que a gente tenha essa consciência que a gente não tem sozinho, né? Contei o meu fracasso em ajudar minha mulher na perda da mãe dela para que você possa ser bem-sucedida mediante a minha experiência. Ela representa o fracasso masculino em corresponder a uma expectativa que é estabelecida por nós ou nossas damas, a qual é elevada demais ou irreal. Não conseguimos responder, muitas vezes, a essa expectativa e escondemos a culpa como uma atitude irada. As mulheres se aborrecem por não estarmos correspondendo ao que esperam de nós. A verdade, porém, é que a dama está procurando o Senhor em seu amado e não vai encontrá-lo. Se ele não é Deus e não pode apagar as tragédias da sua hora mais sombria, você aceitaria um homem que só sabe segurar a sua mão durante a noite? Não. Né? A gente querer colocar a responsabilidade de algo que não é deles. Neles não tem como, porque são imperfeitos como nós, têm dores como nós, têm deficiências como nós, e muitas vezes não vai poder fazer o que a gente precisa, que é preencher aquele espaço vazio que tem na nossa alma. Né? Não há meio de mascarar a verdade. Os homens não são Deus. Não podem restaurar o que a vida roubou. Minhas palavras de simpatia cuidadosamente preparadas pareciam ocas comparadas com a presença misericordiosa de Deus. Ele foi o bálsamo curativo que começou a restaurar a alma da minha esposa. Sua unção foi o sedativo que entorpeceu o sofrimento e deu à sua alma a oportunidade de se curar. Se vocês tiverem algum problema com trauma, com passado, de perdão, de alguma coisa assim que você imagina que precisa ser restaurado, eu super indico o livro A Cabana, ou o livro A Travessia, que é do mesmo autor. Todos dois falam de perdão, todos dois falam de redenção, e são dois livros muito bons, assim, para te colocar na linha, né? Assim, de um pensamento mais sublime em relação a Deus e a sua existência aqui. Vamos lá. Fiquei feliz com a intervenção do Senhor e humilhado ao reconhecer o abismo que existe entre o homem e o que o Senhor pode fazer. Estremeço ao pensar no que possam fazer as mulheres que enfrentam o trauma sem ele. Tem de buscar a cura em si mesmas. A dama tem poder para isso? A resposta é um não bem categórico. É possível que a sua autoconfiança se tenha tornado tão grande que não confia mais em Deus. Sua tentativa de evitar o desapontamento da rejeição criou a autoidolatria, ou seja, Deus não vai me ajudar, eu que vou ter que me curar e pronto, e não é assim. Né? A gente precisa de um todo, a gente precisa de um conhecimento, a gente precisa de ajuda, a gente precisa da espiritualidade, a gente precisa dessa união para ficar bem. Em resumo, você depende de você mesma em tudo.
tornou-se seu próprio amante, seu próprio senhor. Mas você não é melhor do que os homens nesse terreno, porque você também é humana, você também vai falhar e você precisa de ajuda. Não adianta, a gente faz muita coisa sozinha, né? Nós nos transformamos em autossuficiente, principalmente quando a gente é chefe de família, quando a gente tem aquela responsabilidade toda de criar os filhos, quem paga as nossas contas somos nós, e a gente não depende de ninguém. Ok, mas espera aí. A gente também precisa, a gente também merece, e tem coisas que fogem da nossa alçada, né? Então, aqui, ele fala assim, deixe que o Senhor seja Deus em sua vida. Se ele pôde restaurar a alma combalida da minha esposa, poderá restaurar também a sua. Você deve, porém, buscar o Senhor. Não queira brincar de Deus. Sei que talvez seja independente, é necessário, no entanto, que permita que ele a ajude a vencer a noite. Só ele tem poder para te curar. Não vai conseguir isso sozinha. É verdade? Só Deus pode realmente curar. Algumas mulheres, no entanto, procuram relacionamentos na esperança de que alguém, em algum lugar, irá deter o sofrimento da vida. Elas se tornam prostitutas, fazem qualquer coisa por amor ou atenção. Seu passado se torna o seu cafetão, faz exigências e eles obedecem. Ficam encurraladas no cárcere do desespero e da degradação. Vendem-se a si mesmas. Não é por dinheiro que se envolvem com homens indesejáveis, mas para se sentirem especiais por alguns minutos, a fim de contrabalançar os meses infindáveis e que não se acham grande coisa. Essas mulheres vão passando de homem em homem como velhas senhoras que procuram os artigos em liquidação nas bancas das lojas. Estão em busca de um pedaço de amor ou de uma xícara de afeição nos relacionamentos e casos sem significado. Essas mulheres não são como aquelas que acham que podem resolver tudo sozinhas. Elas sabem que não são capazes. Foram, porém, convencidas de que em alguma parte existe um homem montado num cavalo branco que irá finalmente aparecer e despertá-las do pesadelo que é a sua vida. Eu escutei uma vez, e eu achei bem pertinente, uma mulher, ela falou assim, você está vivendo tudo isso que você está vivendo nesse relacionamento, ou você está querendo muito esse relacionamento. Ok, eu acho que eu cheguei a comentar isso aqui com vocês. Se tivesse 1 milhão, 2 milhões na sua conta, era essa pessoa que você ia querer do seu lado? Você estaria se submetendo a exatamente tudo que você está se submetendo se você tivesse esse dinheiro na sua vida? Se a sua resposta for não, não é porque você não está nesse relacionamento, não é por amor, não é porque essa pessoa é que você queria que estivesse na sua vida, mas é porque é a pessoa que financeiramente te dá algum tipo de segurança. Então, é bom a gente parar e começar a lidar com aquilo que a gente tolera, com aquilo que a gente não tolera. É bom a gente saber quais são os nossos valores e o que a gente está permitindo e o que a gente não está permitindo que entre na nossa vida. Qual é o crivo que a gente está colocando para isso, né? Desde as histórias de fada até os comerciais que anunciam o telefone de médios, perpetuamos o mito que afirma haver lá fora um ser certo que tornará maravilhosa a sua vida. Aconselhei muitas mulheres que pensam que tudo de que precisa é uma companhia. Como é tolo imaginar que alguém virá num cavalo branco sem que haja uma necessidade pessoal da parte dele. Desde pequenininha a gente vai assistindo filmes da Disney. E os filmes da Disney vai dizendo que a gente precisa de um príncipe. Logo, achando que você precisa de um príncipe, você vai naquela, né, achando que ele vai ser o que vai vir, vai te salvar e vai te resgatar lá da torre mais alta, do reino mais alto, né? E no final, a gente vai descobrir que a gente não precisa nada desse príncipe. Ele precisa ser um príncipe numa tratativa com a gente, mas quem vai salvar a gente não vai ser ele. Definitivamente não vai ser, né? É bom a gente saber que são pares, tá? Um do lado do outro e a gente cresce junto e a gente faz as coisas junto. Mas que vai ser o Salvador, isso a responsabilidade não é dele, né? Os homens de hoje quase sempre estão procurando alguém para responder ao seu apelo. Todos estão buscando um Salvador, mas procuram no lugar errado e os casamentos se desfazem. Você pensa mesmo que irá surgir um homem em busca do peso que a sua cura colocará sobre ele? Mesmo que estivesse disposto a isso e a maioria não está, será que ele tem condições? Claro que não. A vida não é assim tão simples. O amor eros não é um substituto para o amor divino. O amor humano é excessivamente valorizado em nossa sociedade. Ele vem sendo usado para tudo, desde a cura da depressão até uma estratégia para vender um creme dental. Somos bombardeados com comerciais de televisão que dão a entender que se você usar um determinado spray de hortelã para o hálito, os homens vão persegui-la na rua e satisfazer todas as necessidades.
O homem não pode satisfazer todas as suas necessidades, assim como o spray de hortelã não vai fazer com que ele te persiga. Mas, de maneira sutil, acabamos aceitando essa ideia de amor fast food comercializado. O amor, entretanto, não é uma aspirina que você toma à noite e a faz levantar-se renovada pela manhã. O amor não é a cura. Muitas vezes é a causa da dor. O amor dói, pois nunca somos feridos por aqueles com quem não nos importamos. Nenhum investimento garante que não existe um potencial de perda. Devemos evitar, então, o amor? Absolutamente não. Precisamos colocá-lo na perspectiva certa. Inúmeros relacionamentos seriam curados, evitando terríveis decepções, se os dois parceiros deixassem de esperar que o outro seja um antibiótico contra as infecções da vida. Posso imaginar que, a esta altura, você esteja começando a dizer: para de falar sobre o que não funciona e me ensina o que funciona. Eu vou repetir. Só Deus pode curar o que você tem tentado medicar. É possível medicar a dor e camuflar os sintomas, mas eles voltarão. A cura real e completa só vem daquele que fez o coração que se partiu. Ele pode curar o seu coração esfacelado. E é isto. Eu quero saber de vocês. Hoje, quantas vezes você colocou todas as suas expectativas no seu relacionamento? Quantas vezes você colocou a responsabilidade daquilo que muitas vezes era sua? Porque se eu não tenho amor próprio, se eu não me conheço, se eu não sei o que eu estou fazendo para a minha vida ser interessante aos meus olhos, eu fico esperando no outro que ele venha me fornecer aquilo que eu deveria fazer por mim. E agora, na parte do Senhor, existem situações em que nem eu, como ser humano, eu não consigo fazer pelo outro. Como que eu vou acreditar que o próprio humano vai conseguir fazer aquilo que eu preciso? Aquilo que só Deus pode fazer por mim. Então, eu preciso saber como é que está a minha intimidade com o meu Deus. O quanto eu tenho entregado realmente a minha vida na mão dele e ter dito assim para ele: Senhor, eu acredito, é assim, tudo que eu podia fazer eu já fiz. E agora, me ajuda? Porque quando você está no seu secreto, é você e ele. Quando você está na sua pior dor, ou quando você está com uma dúvida muito grande, a quem que você pede conselho? Você pede a ele. A quem que você pede ajuda? Você pede a ele, e a resposta vem dele. Né? A gente fica imaginando que as pessoas possam fazer pela gente aquilo que não é de responsabilidade delas, até porque é aquilo que a gente já tinha comentado anteriormente, né? São muitas mazelas que a gente carrega na nossa vida, são muitas dores, cada um está no seu momento de evolução, cada um está no seu momento de crescimento, cada um está passando pelas suas dores, pelas suas frustrações, pelas suas conquistas, pelas suas derrotas, pelos seus fracassos, cada um está passando pelo seu momento. Talvez o seu momento esteja aqui em cima agora, talvez o meu momento esteja aqui, talvez o da Dai esteja aqui embaixo, ou então o contrário, não importa, cada um está vivendo o momento. E, de repente, você esperar que o outro, que também está vivendo, ainda que seja seu marido, ainda que esteja vivendo, teoricamente, as mesmas coisas que você não faz ideia do que se passa na cabeça do outro. Você não faz ideia de quanto tem coisas, né, caraminholas ali naquela cabeça. Às vezes ele está passando por uma série de frustrações, de repente o cabelo dele está caindo, ele está ficando careca, e ele está se sentindo frustrado porque o cabelo está caindo. Ou então ele está te vendo crescendo e ele ficando, e aquilo dali para ele é um problema. Ou então ele está te vendo toda gostosona, bonitona, não sei o que e tal, e a barriga dele é enorme, e ao invés dele se cuidar para a barriga dele ficar no lugar também, ele começa a ficar com medo de te perder, porque ele está desmantelado e você está um pitelzinho. Pitelzinho é antigo, hein? Eita! Entende? Mas é você saber que, por mais que a gente esteja vivendo com outras pessoas no nosso entorno, que estejam teoricamente, né, vivendo a mesma experiência que a gente, cada cabeça é um mundo, cada um tem uma experiência, cada um já vem trazendo dentro da sua bagagem muita coisa, muito lixo que pode estar escondido. A história lá do terapeuta de descobrir se tem alguma coisa, algum trauma que venha lá de trás e que a gente não está sabendo. Não tem como a gente, dentro das 6 leis da autorresponsabilidade, a última, a 6ª lei, você não pode julgar o outro, mas você pode julgar as ações dele. Eu não sou obrigada a concordar com tudo que o outro faz, mas eu não posso julgar o ser humano porque eu não faço ideia do que aquela pessoa está passando, do que ele está vivendo. Assim como, muitas vezes, eu não sei o que eu estou passando, eu não sei o que eu estou vivendo, eu não sei o que eu estou sentindo. Eu estou passando por aquilo tudo e, para mim, ainda é meio confuso, eu não sei o que é aquilo. Já aconteceu isso com vocês? Você não saber em que momento... Caramba! Como que é isso? O que está acontecendo comigo? O que eu gosto? Por que eu estou fazendo isso? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Poxa, eu sou tão positiva.
Caramba, eu acho que eu estava fazendo tudo certo. Por que que aquela pessoa me repeliu? Por que que não está dando certo? Eu pensei que eu estava no caminho, eu pensei que a gente estava se entrosando e, de repente, Gustavo Lima acordou de madrugada, a mulher, Andressa Suída, falou, estou indo embora. Por quê? Se parecia que estava tudo tão perfeito, se parecia que estava tudo muito bom. Porque cada cabeça é um mundo. Então, se você não for uma pessoa atenta, que preste atenção nos sinais, que preste atenção no que está acontecendo, é possível que em algum momento da vida você se perca no caminho e você entenda que tem coisas que não vai ser você que vai ajudar o seu marido, assim como vão ter coisas que não vai ser seu marido que vai te ajudar e vai ser o teu contato com Deus. Alguém tem alguma consideração para colocar hoje? Estamos no nosso penúltimo dia, meninas! Olha, está acabando! Alguma coisa para colocar? Como é que foi a leitura de vocês hoje? Fichas caíram? Né? Então, tá bom. Então, por hoje, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que a gente possa aí se encontrar mais vezes. Eu não sei se eu vou estar com vocês amanhã, porque amanhã eu dou aula, mas a Day, ela vai conduzir aí o último dia com vocês, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite e a gente vai se falando, tá bom? Beijo grande, até amanhã. Vou tentar entrar pelo menos para me despedir de vocês, tá certo? Beijo grande. Tchau, tchau.